Bom dia, pessoal. Boa quinta-feira para vocês. E Alexandre de Moraes anula a decisão que tornou Michel Temer e Moreira Franco réus na Lava Jato. Na mesma linha, o STF decidiu que a 13ª Vara de Curitiba é incompetente para julgar o caso de Guido Mantega. Iniciativa criminosa e um caso de polícia, diz Guilherme Fiuza sobre a vacinação obrigatória que foi votada e aprovada aqui em São Paulo, está para a sanção de João Dória, e quem vai explicar para a gente como e por que esse projeto foi aprovado é o deputado estadual Gil Diniz. Em reunião com pastores, o presidente Bolsonaro cita Mendonça como terrivelmente evangélico e faz alusão que ele pode ser o próximo ministro a ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. CGU desmente a esquerda e diz que presidente Bolsonaro não gastou 2.300.000 reais em férias, e a Polícia Federal, secretário de Saúde do Amazonas, isenta completamente o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de toda e qualquer responsabilidade, e diz que a culpa do que aconteceu é da empresa de oxigênio. A arrecadação do mês de março bate recorde e deixa o ministro Paulo Guedes entusiasmadíssimo. PT, PSOL, Joyce e Frota se reúnem para bolar um super pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Alexandre de Moraes faz lives com inimigos declarados do presidente, ouve o presidente ser chamado de genocida e não faz absolutamente nada. Polícia Federal intima Guilherme Boulos em inquérito da Lei de Segurança Nacional por tweet com um lembrete a Bolsonaro sobre Luiz XIV. Por isso que eles estão com essa pressa absurda de anular a Lei da Segurança Nacional e substituí-la pela Lei da Ordem Democrática, que na verdade vai nos calar e dar total liberdade para a esquerda. DiCaprio, Caetano, Sônia Braga e Katy Perry, entre outros artistas, pedem a Biden que não feche nenhum acordo com o presidente Bolsonaro. Isso significa que eles não estão preocupados nem com o Brasil e muito menos com o meio ambiente. Eles querem única e exclusivamente derrubar o presidente Bolsonaro, manchando a sua imagem internacionalmente. E a hashtag Fica Salles foi derrubada 3 vezes pelo Twitter e ainda assim está liderando os top trendings. Então, se você gostou da pré-pauta, por favor, curta, compartilhe, se inscreva no canal ou confere a sua inscrição se você é inscrito. E se não gostou, dá dislike e me diz por que você não gostou, para que eu possa melhorar a pauta. Então, vamos começar aqui com as notícias do dia. CGU desmente esquerda e mostra que Bolsonaro não tirou férias de 2.300.000 reais. Na verdade, o presidente da República despachou diariamente com todos os seus ministros e assessores. Também só nesse período assinou um decreto, 7 medidas provisórias e sancionou 6 projetos de lei. Então, só por aí a gente entende que o presidente da República não estava de férias. Ele estava a trabalho no local e fora do local costumeiro onde ele realiza suas atividades, apontou o ministro da CGU. E em reunião com pastores, Bolsonaro cita Mendonça como ministro terrivelmente evangélico e faz alusão que ele possa vir a substituir o Marco Aurélio quando se aposentar em julho no Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal, secretário de Saúde do Amazonas, isenta o ministro Pazuello e culpa a empresa fornecedora de oxigênio. A empresa que ele cita é a White Martins, que inclusive a doutora Flávia Ferronato questionou. A White Martins, empresa acusada pelo secretário de Saúde do Amazonas pelo caos de oxigênio em Manaus, é aquela que o Délcio e Paulo Roberto Costas delataram para dar propina a Humberto Costa, o vampirão do Odebrecht, no caso da Petrobras. E iniciativa criminosa e um caso de polícia dispara Fiuza sobre a vacinação obrigatória aprovada pela Lespe. E aqui eu vou trazer a opinião do deputado estadual Gil Diniz, que ninguém melhor que um deputado que estava lá para nos explicar o que aconteceu. Vamos ouvir. Fala pessoal, deputado estadual Gil Diniz, fazendo esse vídeo aqui para me manifestar mais uma vez o meu repúdio a esse projeto 738/2020, que foi aprovado na Assembleia Legislativa essa semana. Esse projeto é do deputado Campos Machado, mas eu tenho certeza que tem a digital ali do governador João Dória. Esse projeto ele foi protocolado ao apagar das luzes no ano passado. Nós acompanhamos ali esse projeto, vimos ali se ia ter alguma emenda de pauta, algum substitutivo. Ele ficou ali guardado na gaveta.
Para nossa surpresa, na semana passada, foi protocolado um requerimento de urgência. Esse projeto entrou com a urgência regimental, passou nas comissões de mérito, né? Houve um congresso de comissões, veio a plenário e numa votação simbólica, se você acompanhar aí os vídeos na rede Alesp, você vai ver que o presidente ele coloca em pauta projeto de lei 738/2020, deputado Campos Machado, em discussão, não oradores para discussão, em votação, favoráveis permanecem como estão, aprovado. O presidente ali, ele faz de maneira simbólica, justamente para que, se nenhum líder pedir verificação de votação, o projeto é aprovado simbolicamente. O que significa? Que eu, como eu não tenho partido, não tenho um líder, não sou líder de partido nenhum, de agremiação nenhuma, eu não posso deixar registrado ali o meu voto contrário. É como se todos os deputados votassem favoráveis, ainda que sejam contrários. Isso é simplesmente absurdo. O projeto vai para sanção do governador agora, ou veto, né? Nós esperamos que ele vete esse projeto de lei, porque está repercutindo negativamente em toda a sociedade, todo o povo de São Paulo e povo brasileiro também. Ninguém quer ser obrigado a tomar essa vacina, principalmente essa vacina chinesa, que a eficácia dela é mínima. Então a gente está de olho aqui na posição do governador e já anunciamos aí entrar com uma DIN, ação direta de inconstitucionalidade, no Supremo Tribunal Federal, porque nós entendemos que esse projeto de lei, essa lei, né, se for sancionada, é totalmente inconstitucional. Nenhum paulista, nenhum brasileiro deve ser obrigado a tomar a vacina, sob pena de não conseguir matricular o filho na escola, não se matricular numa universidade, não poder pegar um voo, não poder entrar num ônibus, num trem, num metrô. Isso é simplesmente absurdo e fere sim a Constituição. Então a gente está ali na Assembleia Legislativa, somos minoria, o governo passa o trator em cima de nós, nós precisamos aí de mais deputados que sejam combativos, que sejam, né, contrários a essas propostas de deputados da base aliada do governador, de projetos do próprio governador. Mas lembrando, pessoal, a máquina do PSDB aqui em São Paulo é muito forte, a Assembleia de São Paulo é dominada pelos tucanos e nós estamos ali na minoria, mas tentando fazer esse bom trabalho legislativo. Infelizmente, nós não conseguimos essa semana barrar esse projeto de lei, mas ainda vamos fazer o possível, né, para derrubar, porque entendemos que é inconstitucional. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Inclusive, o jornalista Guilherme Fiuza, ele diz o seguinte: a tentativa de imposição da obrigatoriedade da vacina contra o flango-flito deve ensejar conflito judicial. Se o país não tiver abandonado o anseio por viver em democracia, isso deverá ocorrer, afirmou o jornalista. Quem aprovou essa medida terá de responder perante a lei, concluiu. Chancelado ontem, na terça-feira, dia 20, o PL está na mesa do governador do estado de São Paulo, calça apertada, João Dória. O que nos traz preocupação é que, se isso subir para o Supremo Tribunal Federal, em dezembro, eles se disseram favorável à vacinação obrigatória, e isso sim é um motivo de preocupação, porque fere a nossa liberdade individual, e ao contrário do que diz Campo Machado, que quem não tomar a vacina não pode colocar a sua vida ou a vida de terceiros em risco. Sinto muito, Campos Machado. Se eu quiser colocar minha vida em risco, é um direito meu. E como é que eu vou colocar a vida de terceiros em risco se ele tomou a vacina? Então, o senhor está dizendo que a vacina não funciona, é isso? Ficou meio dúbia essa fala do senhor. E a 13ª Vara de Curitiba é incompetente para julgar Guido Mantega, diz a segunda turma do STF, a segunda turma que anulou os processos do presidiário Luiz Inácio Lula da Silva e considerou o juiz Sérgio Moro parcial e incompetente para julgar as ações. E eles também mantiveram a decisão da ação contra Mantega à Justiça Federal do Distrito Federal. Eles chancelaram e falaram que o caso do Guido deve ser julgado pelo Distrito Federal. Então, peraí, o Guido Mantega julgado pelo Distrito Federal, Lula julgado pelo Distrito Federal, tem alguma coisa de estranho acontecendo, e fica mais estranho quando Alexandre de Moraes anulou a decisão que tornou Temer e Moreira Franco réus na Lava Jato. O ministro do STF apontou a incompetência da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro
E adivinha só para onde ele encaminhou o processo? Para o Distrito Federal. Vocês não estão achando meio estranho tudo ter que ficar no Distrito Federal? Não estou duvidando das vossas excelências, ministros supremos da Grécia, semideuses que deveriam virar estátuas, serem adorados, adulados e tudo mais. Estou apenas questionando, que é meio estranha essa decisão dos senhores. E a arrecadação de março bate recorde e anima Paulo Guedes. O resultado foi de 137 bilhões e poderiam ser até maiores, segundo o ministro, se programas de combate ao desemprego não tivessem sido interrompidos. E Alexandre de Moraes faz live com inimigos do presidente Bolsonaro, que o chamaram de genocida. O ministro democrático mostra sua equidistância das partes e faz live do Estado democraticamente com Cacai, chamando Bolsonaro de irresponsável e acusando de praticar genocídio. E PT, PSOL, Joyce e Frota topam se reunir para tentar criar super pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. A ideia é tentar juntar pedidos de impeachment para aumentar a potência no pleito da Câmara. O que eles não entenderam que não é a Câmara. Pela Câmara, o presidente já não estava nem mais lá. A questão é a população. O pedido de impeachment, ele é meramente político. Ele, na verdade, é praticamente, não é quase nada baseado em fundamentos legais. Quem pede a retirada de um presidente é a população, como foi no caso do Collor e da Dilma. Milhares de pessoas nas ruas que não aguentavam mais, inclusive, para quem não lembra, na Dilma, o pessoal literalmente invadiu o Congresso e sentaram em cima, fora, lotado, um tapete de gente. Não tinha mais o que fazer, porque eles estavam protelando o pedido de impeachment da Dilma. Quando viram que a população se levantou, que a população foi às ruas, eles foram obrigados a pautar e a aprovar o pedido de impeachment. Por que Frota, Joyce, PT e PSOL não saem às ruas sem segurança e mede o amor do povo? Inclusive, dona Joyce, se a senhora não se recorda, eu me recordo. Quando a senhora estava concorrendo à Prefeitura de São Paulo, a senhora foi na feira fazer uma filmagem e foi expulsa da feira pelos feirantes, ficou mal, inclusive te chamaram de traidora, lembra? Pois é, eu lembro. E Polícia Federal intima bolos em inquérito de lei de segurança por tweet com lembrete a Bolsonaro sobre Luiz XIV, que morreu na guilhotina. É lógico que o vitimista diz que é uma tentativa vergonhosa de intimidação que demonstra a escalada autoritária e o desespero do governo de não aceitar a oposição e a diversidade. Deixa eu te contar, Boulos, se você não fosse oposição, você sofreria busca e apreensão e até prisão. Olha só, a gente nunca falou isso, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, mas sofremos busca e apreensão, tem deputado preso, ativista presa, jornalista preso, e você vem dizer que isso é perseguição? Não, querido, quem mandou ameaçar o presidente de guilhotina? Tenta fazer isso com o ministro que você vai ver o que acontece. Aí sim, você vai poder falar que é um caso de perseguição, porque não é só você que vai sofrer busca e apreensão, é você e seus amigos. E muito provavelmente, se pesquisar a ficha criminal, alguns saem até preso. E Felipe Neto está forçando a CNN a ouvir somente a esquerda, tanto que disse o seguinte, diz que não pisa na CNN enquanto a emissora der voz a negacionistas como Alexandre Garcia. Esse pivete da Foca, que pinta o cabelo coloridinho, está achando que é muita coisa para determinar o padrão, embora eu não concorde com a linha da CNN, eu acho que ela tende muito para a esquerda, inclusive alguns fatos eles acabam desvirtuando e colocando, inclusive, pavor na população, quando eles usavam aquele contador lá para falar quantas pessoas estavam morrendo pelo fungo fito, mas isso não dá o direito do Felipe Neto de se meter na emissora e falar, eu só piso quando Alexandre... Meu querido, você acha quem é você na fila do pão para achar que é mais que Alexandre Garcia? Moleque, desce aí do pedestal que te colocaram, porque isso é coisa de mãe, pai e adolescente. E DiCaprio, Caetano, Katy Perry, Sônia Braga pedem a Biden que não feche acordo com o presidente Bolsonaro. Um grupo de 36 pseudo-artistas brasileiros e americanos enviaram uma carta contra um acordo
antes que haja uma redução real no desmatamento da Amazônia. Eu queria saber onde é que estava esse povo todo aí, quando o Lula era presidente, com a Marina Silva como ministra do Meio Ambiente, em que as queimadas foi o maior índice de queimadas já vistos na história do Brasil, foi durante esse período. Inclusive, o marido da Marina Silva, que é investigado por corrupção, estava metido com venda ilegal de madeira. Estranho como esse povo passou do nada a se preocupar com o meio ambiente. Será que é porque o presidente Bolsonaro cortou a verba de algumas ONGs que não estavam trabalhando, estavam fazendo coisas bem erradas? Pode ser. E a hashtag Ricardo Salles Fica, mesmo sendo derrubada 3 vezes consecutivas pelo Twitter, conseguiu alcançar o top trendings do Twitter, calando a esquerda, que subiu uma hashtag falando fora Salles, inclusive aquela dançarina pornô, Anitta, vocês sabem quem é? Aquela da girafa na Amazônia, que tatuou as partes íntimas do corpo, essa mesmo, aquela que acha que o pum da vaca causa aquecimento global. Pois é, olha aqui a hashtag. Ficou em terceiro lugar no Trend Topics do Twitter no Brasil, em sexto entre os assuntos mais comentados do mundo, com 244 mil. Lembrando que o Twitter derrubou a tag 3 vezes, então era para ter muito mais. Bom, pessoal, é isso. Eu encontro vocês às 9h30 da noite lá no Jornal da Cidade Online. Não esqueça de curtir, compartilhar, confere a sua inscrição e comente no vídeo. E se não gostou, dá dislike e diz para mim por que você não gostou. Fiquem todos com Deus e até amanhã.